Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Escola da Liberdade. Eu sou a Marcela Leal e antes de falar sobre o nosso teminha do vídeo de hoje, eu queria convidar vocês, como sempre, a se inscreverem no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreve neste canal que você está assistindo, vai lá, ativa o botãozinho de inscrito, aproveita, ativa o sininho para receber as notificações e dá um like nesse vídeo, porque isso ajuda muito a divulgar os vídeos do canal. Você também já está inscrito no meu Instagram? O Instagram eu sempre posto um complemento de tudo que eu falo aqui nesse canal. Então, se você gosta do que eu trago aqui para vocês de conteúdo, se inscreva lá que vocês vão ter mais conteúdo relativo a tudo que eu falo aqui, tá bem? Bom, vamos lá, gente. Vamos para o tema de hoje. Jesus no deserto, né? Porque né, polêmica me cerca. Não, mas falando sério, eu fiz uma aula agora, dei uma aula na quinta-feira e veio esse tema na minha mente sobre Jesus, né, os 40 dias que ele passou no deserto, né, e dentro da maneira que eu trago as coisas aqui, da mentalidade unificada, existe uma forma de olhar para este momento que ele viveu ali no deserto, né? Aonde na Bíblia se diz que ele foi tentado, né, pelo demônio e tal. A minha visão, né, deste momento dele e a minha visão metafísica de tudo que aconteceu dentro dessa linguagem unificada, que na verdade é a linguagem de Jesus, né? Jesus tinha a mente unificada. Aliás, ele é um dos maiores símbolos dessa mentalidade unificada e por isso que ele, né, há mais de 2000 anos a gente está falando sobre essa pessoa, né? Porque ele falou algo que se transformou em algo eterno, porque tudo que ele falou veio da verdade absoluta, né? Que a mentalidade unificada é o acesso à verdade absoluta. Então, nesse lugar, as coisas não mudam. É por isso que o que ele falou há mais de 2000 anos atrás, todo mundo ainda considera verdade, ou seja, vale pra gente até hoje. E vale tanto que as pessoas ainda nem conseguiram aplicar tudo que ele falou, né? Tamanha a importância de Jesus. E da maneira da maneira de enxergar as coisas que ele tinha, né? Nesse momento no deserto, a interpretação que eu faço daquilo é a seguinte: existe uma maneira de olhar para o mundo que é a visão dual, né? Que é a visão que a maioria das pessoas do mundo enxerga as coisas, né? Se relaciona com as coisas no mundo, com as pessoas e com tudo, né? Que um curso em milagres chama de visão egóica ou sistema de pensamento egóico, né? Que eu falo muito aqui, né? A gente trocar esse sistema de pensamento egóico pelo sistema de pensamento unificado, né? Que é a visão onde a gente consegue compreender que nós somos um com a fonte, que era a maneira que Jesus se relacionava com tudo aqui, tá? Então, dentro desse sistema de pensamento egóico, né, que é a mente dual, né, a mente dual que separa tudo em dois e em fragmentos, não só em dois, mas em múltiplos fragmentos, né? Então é uma visão que separa, é uma visão que classifica. Isso é uma contradição que ela tá na nossa mente, tá? Enquanto a gente estiver dentro do mundo ou estando ou operando no mundo a partir da mentalidade dual ou egóica, né? Quem decide as coisas por nós não somos nós, porque o que nós somos é a verdade, o que nós somos é o amor, a nossa essência é o amor. E enquanto a gente está utilizando a mentalidade dual, quem está decidindo as coisas por nós não é a nossa essência, é o ego, ok? Então, partindo desse entendimento, para mim, hoje, é muito claro entender o que aconteceu ali, né? Se é que aquilo aconteceu, é muito claro o que aconteceu naqueles momentos no deserto, né?
Quem é o demônio, né? O que é o inferno? Na verdade, o inferno é o nosso próprio estado mental, de mentalidade dividida, tá? Por quê? Porque se nós somos a verdade, se nós somos o amor incondicional, né? Se nós somos íntegros em essência, íntegros, né? Não divididos em essência, quando nós operamos a partir da mentalidade dual, existe uma contradição interna na nossa mente. A nossa mente vive em guerra, ok? A nossa mente vive em guerra porque a parte minha, que é a verdade, que é o que eu sou em essência, tá? Ela tenta se manifestar, mas ainda tem uma parte minha que acredita no ilusório, entende? Que é a minha personalidade, a maneira de estar no mundo a partir da personalidade, a partir daquilo que eu acredito que eu sou e que eu não sou, né? Que são todas as coisas que eu aprendi que eu sou, que definitivamente não tem nada a ver comigo, mas moldam as minhas ações, né? Porque essas crenças criam essa personalidade e moldam as minhas ações. Então esse é o pensamento dual. Neste momento de deserto, o que eu acho que aconteceu com Jesus foi que ele realmente teve dúvidas, tá? Foi um momento onde ele deve ter sentido medo, sabe? Ter duvidado temporariamente desse potencial dele, né? Desta conexão com a fonte. E por isso dizem que ele foi tentado pelo demônio, porque o demônio, na verdade, é o próprio ego, né? Não existe um demônio, né? Um ser. Isso são imagens, são projeções da nossa mente, tá? Isso são fantasias criadas pela nossa mente para simbolizar aquilo que o mundo chama de mal, né? Mas o que é o mal, se não a gente está em contradição à nossa própria essência, né? Isso é o mal, né? A gente está na sombra, a gente está nas trevas, a gente acaba se tornando acabamos nos tornando pessoas más quando a gente está em guerra contra o que nós somos verdadeiramente. Então, nesse momento, ele duvidou, né? Quando você está totalmente conectado com a fonte, operando a partir da mentalidade unificada ou não dual, você não tem dúvida. Você é a própria fé, você confia absolutamente em tudo, você não tem dúvida a respeito de nada. Você sabe que qualquer ação que você tome, ela é perfeita. Não interessa se ela no mundo vai ser o que as pessoas esperam de você, mas você sabe que você está em conexão com a fonte. Então você agindo ou não agindo, né, em determinado momento, né, falando algo ou não falando, você aceita essa perfeição. Não existe nada dentro de você que vai sentir culpa, que vai sentir medo, entende? Porque você entende e aceita que tudo que você faz ali é perfeito para o momento, tá? Este é um ser que se integrou, que aceitou a sua própria perfeição. E eu acho que neste momento de deserto ele teve dúvidas, entendeu? Ou ele entrou temporariamente ou flertou ali com o medo. A partir do momento que ele teve dúvidas se ele ia dar conta de toda aquela missão, né, que ele veio para concluir, né? Ele talvez tenha parado para pensar se ele daria conta dessa missão, né? Porque ele já sabia o que ele ia ter que fazer. Então, neste momento, a mente dele entrou na dualidade, né? Onde ele duvidou do próprio potencial. Isso, para mim, é a tentação. Não existe outra tentação. Não existe uma tentação fora. Tentação é a gente dar ouvidos a essas vozes internas que fazem com que a gente não confie no nosso potencial, né? E às vezes é uma voz interna tão forte, né? A gente entra num devaneio tão grande que a gente acaba criando essas imagens externas a nós. Porque em última instância, né, para quem já está aqui no canal há mais tempo, sabe que tudo é uma projeção mental nossa. Por isso nós somos um, né? Todos os seres eles são símbolos dentro da nossa mente e por isso são projeções nossas.
Então, é isso que eu acredito que aconteceu no deserto. Eu acho que ele teve muito temporariamente, que foi nesse tempo que ele passou lá, algumas dúvidas, né, com relação a essa missão dele. E que durou um tempo, né, que é esse tempo que é dito na Bíblia, e logo ele saiu, né, ele voltou a lembrar de quem ele era, porque ele sabia o tempo todo quem ele era, ele sabia que ele era um com Deus, que ele era um com a fonte. Então nesse momento eu acho que ele teve dúvidas, e esse é o diabo. Não existe diabo, gente, por favor, não existe, tá? Isso é uma criação mental. Eu indico, inclusive, que vocês leiam um livro para vocês entenderem sobre essas criações mentais, né? E o quanto isso não existe, né? Leiam um livro que foi um dos primeiros livros que eu li na vida quando eu era adolescente, relacionados à mente, chamado O Poder do Subconsciente. Nesse livro, que é uma pérola para mim, este livro, o Joseph Murphy, que foi o autor desse livro, ele explica exatamente isso. Por que todas as coisas são criações mentais nossas, né? E como a gente pode acessar essa divindade, esse contato com esse poder absoluto que nós somos e que faz parte de nós, né? Em última instância nós somos isso, né? Mas a gente tem que ter a referência do que é, né? Deus, para ir até esse endereço e se conectar com esse endereço, né? Não é Deus que vem até nós que vamos até esse endereço. Por isso a importância de entender Deus, né? Entender Deus como um símbolo, entender Deus como esse poder absoluto que nos mantém existindo. Nós emanamos de algo, emanamos de uma fonte que nos mantém existindo, né? E quando você tá na mentalidade unificada, você não tem dúvida de nada. Você simplesmente aceita tudo como é, porque você sabe que você está na perfeição, né? Você não tem a contradição de estar em um lugar achando que tem que estar um outro, ou sem saber o que tem que ser feito. Porque tudo que você fizer é o que tem que ser feito, né? Porque você está em comunhão com a fonte. E essa comunhão com a fonte, ela tem uma ética, né, implícita nela. Então, tudo que você fizer nessa comunhão com a fonte é uma cocriação, ou seja, é algo que não é importante só para você, né? Vamos voltar para a história de Jesus, que isso fica bem claro, só olhar. É importante para todos, tá? Nunca vai ser algo que vai privilegiar só o seu umbigo, né? Vai ser algo que serve a todos. Isso é uma cocriação, porque já não é mais você agindo, é o todo que tem a visão de tudo e de todos, conhece todas as premissas envolvidas em uma cena e que também ama a tudo e a todos e não só a você, entendeu? Por isso que essas ações, elas são muito inspiradas, né? Um ser humano normal, com o intelecto ali conectado com o ego, jamais seria capaz de tomar as ações que um ser inspirado toma, tá? E obviamente são ações amorosas, né, minha gente? Um ser inspirado jamais vai fazer qualquer coisa que vá trazer sofrimento a alguém, né? Isso jamais, isso não existe, tá? Então é isso, essa é a minha visão do que aconteceu com Jesus ali no deserto. Eu acho que foi uma questão mental mesmo, né? Uma dúvida. Isso é o travar esse diálogo com o diabo, né? Dia e noite nós estamos travando esse diálogo, né? Com esse demônio que é o ego que está dentro da nossa mente, que fica nos tentando a duvidar do nosso próprio poder, que fica nos tentando a acreditar que nós somos menores do que nós somos, de que nós não temos amor dentro de nós, de que nós não temos poder, de que nós não somos capazes. Esse é o diabo, entende? Não existe nada pior que isso. E ele tá em tudo, é ele que vai te tentar a tratar alguém mal, a agir de má fé, entendeu? Porque o diabo tá relacionado ao falso, né? Relacionado à mentira. Tudo que tem a ver com verdade tem a ver com Deus, né? E com o absoluto e com o eterno. Quanto mais na verdade você estiver, mais próximo desse absoluto você tá. Quanto mais na ilusão você tá, mais atrelado à mentira você tá.
E você vai agir a partir da mentira, por isso essas ações bizarras e contraditórias que as pessoas que vivem dentro desse mundo ilusório criam para si mesmas e para outras, né? Chamada maldade, chega ao ponto de virar a maldade, né? O ápice dessa mentira. Falta de clareza consigo mesmo e com os outros, autotraição, eu estou me traindo, eu estou mentindo para mim, estou mentindo para os outros. Eu sou a verdade, né? E eu estou me traindo e mentindo para todos. Então isso é o estar nesse deserto com esse diabo tentando. Essa é a tentação. E é disso que nosso trabalho interno nos livra, né? Vai fazendo com que este lugar de conexão com este demônio vá se desfazendo dentro de nós, tá? E só a verdade, né, sobreviva, porque ela é o que vai sobrar, tá? É só uma questão de tempo, tá? Não sabemos quanto para cada um, né? Às vezes vidas, às vezes milênios, mas é só uma questão de tempo para que a gente relembre quem nós somos, fiquem tranquilos, tá? Todo mundo é isso, só não acha que é isso porque não lembra ainda, né? Só não acredita que é isso porque não lembra, porque está muito distante dessa lembrança, mas ela está dentro de cada um de nós e todos nós vamos nos lembrar do que nós somos, ok? É isso, meus queridos. Beijos a todos e até o próximo vídeo. Tchau!